Oi, oi, Joja Bom, eu sou o Figurante e bem-vindos a mais um vídeo. Sim, meus amigos, esse é o começo de uma nova série, é o Pros Animes, Que nome desgraçado. Mas é aqui a nova série que eu lhes trago aqui pra esse finzinho de ano, né? Já vamos estrear já, não vamos esperar o carnaval passar, não. E o que consiste o Pros Animes? É justamente pra gente prosear sobre animes, sabe? Como a gente sempre faz aqui, a gente conta causos, a gente confessa. E a diferença do podcast convencional é justamente que eu vou procurar trazer meus compadres, minhas comadres e meus companheiros, que estão sempre aí pra gente ter, assim, um papo legal, um papo interessante, que seja interessante pra mim, pra ele e pra vocês, é claro, vocês aí são o centro das nossas atenções. E hoje eu separei um tema bem interessante aqui para o nosso piloto, né, que a gente vai falar aí sobre Ping Pong Animation, né, como já tá exposto aí no título e tudo mais. Vamos falar de visões de mundos, vamos falar aí de dois protagonistas excelentes, assim, e espero que renda um assunto também com o mesmo calibre. E é isso, assim, o Proseando Animes é pra gente conversar sobre animes, contar causos, assim, a gente até extrapolar, sabe? Falar sobre filosofia de vida, visões de mundo, experiências, o lado empírico, o lado prático, o lado teórico. Uma frase mesmo que simboliza o que é essa série, justamente que nós vamos estar procurando a solução para o futuro da nação e o imposto predial. Não tem palavras melhores para descrever esse quadro que começa agora. E hoje, aqui comigo para estrear, em momento de estreia, para termos uma estreia de gala, está o meu grande amigo Shura. Fala aí, Shura. E aí, Monark aqui? Ele é mais louco que todos nós. Não sou louco. Eu sou apenas incompreendido pela sociedade. Exatamente. E hoje vamos tentar compreendê-lo, porque tem muito papo pra gente bater. Mas, fala aí, Shura, se as pessoas quiserem ouvir os seus devaneios, onde é que elas vão? Ó, se alguém quiser ouvir alguns dos meus devaneios, primeiramente, eu sinto muito por você, tô brincando. Você pode ir lá no meu canal, que é Samuel Shura, mas Samuel Shura com S, tá? Não é com X não, tá? Boa. Samuel Shura no YouTube e só. Boa. E ele está aqui, meus amigos, para me ajudar a falar, para bater um papo comigo, para bater uma prosa sobre dois personagens assim que estão no fundo dos nossos corações, que é o Peko e o Smiley de Ping Pong Animation. Sim, um anime sensacional que eu recomendo todos vocês a verem, e a quem já viu, só podemos apreciá-lo ainda mais hoje, né? E a gente vai focar ali na visão de mundo dos dois e como nós nos colocamos aquém de tudo isso, sabe? Como nós nos relatamos sobre tudo que esses protagonistas passaram, tudo que esses personagens ali eles viveram, e como a visão de mundo deles foi mudando, como a visão de mundo deles estava lá inicialmente, e tudo que ela se transformou, e passando por vários conflitos. Então, para começar aqui, não tem nada melhor do que a gente apresentar para vocês eles, não é mesmo? Então, Shura, diz aí para mim, para você, como que é o Peko, qual que é a visão de mundo dele, o que constitui esse personagem? Ó, então vamos lá, pra gente definir o que o Peko é. O Peko é um rapazinho, um jogador de ping-pong. Ele é um rapaz extrovertido, ele é um rapaz desinibido, é um rapaz elétrico, é um rapaz energético. Na verdade, é um menino muito atentado, é um traquinas. E agora falando um pouquinho sobre o ping-pong, ele joga com a pegada caneteiro, que é uma das mais tradicionais, né, que é mais focada para quem joga mais ofensivo. E ele é um rapaz que é muito competitivo, não aceita perder, ele sempre se acha o melhor, ele é até um pouco soberbo, mas acha na medida certa. E é um rapaz, né, muito alegre. Com certeza, não tem maneira melhor de defini-lo, né? Ele tem um entusiasmo absurdo, assim, em tudo que ele faz, sabe? Ele entra sempre pra ganhar, e ele quer que os outros saibam disso, né? Ele faz questão de deixar bem claro ali qual é a dele, assim, qual que é a filosofia dele, qual que é toda a ambição dele, é palpável, não é mesmo, Shura? A ambição dele ele faz questão de que todos saibam o nome dele, que todos saibam o quão bom ele é, e ele tem o objetivo, né, de ser o maior do mundo, né, digamos assim, né? E é muito interessante isso, né, que nem você disse, a gente observa ali como é o ego dele, né, como o ego dele é uma das coisas que é como se fosse uma fortaleza ali, e o que torna ele tão forte é uma via de mão dupla, né? Tipo,
ele faz as coisas porque ele é bom, e ele é bom porque ele consegue fazer essas coisas. Então nisso ele foi construindo um ego ali que ele se apega muito disso, e sem falar do talento que ele tem, né, que é um dos pontos abordados nessa série. Porque, segundo o personagem ali, força de vontade e esforço sozinho não vão te levar a lugar nenhum, né? Isso aí. E ele tem esse talento, e talvez falte um pouco de esforço às vezes, eu acho. Porque ele já se garante tanto ali no talento que talvez se ele se esforçasse ali, como muitos, ele talvez poderia até mais longe, mas pra ele isso não entra muito em questão, né? Tipo, é a mesma coisa do Goku, ele só vai treinar quando tiver alguém mais forte. O Pecco, ele é aquele grande exemplo, né, que você falou, né, que é o rapaz que tem um talento inato, né, tem alguns até que chamam de dom, né, pro que ele faz, só que ele tem pouco esforço, né, tem pouca dedicação. E um ótimo exemplo que a gente pode citar aqui de um personagem que é oposto ao Pecco, né, nessa questão de talento e esforço, é o Sakuragi Slandunk, né, pra quem leu, sabe que o Sakuragi tem uma inaptidão, né, natural no esporte, né, mas ele tem muito esforço. Ao contrário do Pecco, né, e eu acho que esse talento natural, ele age ali como uma forma, né, de certo modo, assim, como uma via de mão dupla, né, porque, como você disse, ele tem um ego muito forte, só que ele acaba meio que se cegando por essa confiança nele que não é baseada em nada, né. Exatamente, no fim das contas é nesse puro talento, só que, digamos que o talento ele não é algo visível, né? Ele é algo que é invisível a todos e é algo que a gente sente. E ele sente e ele se baseia tudo nisso, tanto é que lá pra frente isso vai causar um baque nele, né? Um baque que ele quase desiste de tudo aquilo que ele conseguiu, de tudo aquilo que conquistou e o pior de tudo aquilo que ele poderia conquistar, sabe? Tudo aquilo que ele vai poder conquistar com tudo que ele tinha. Então você vê que muitas vezes quando a gente baseia algo somente no invisível, quando esse invisível não tá lá para nos ajudar, a gente cai muito mais, né? E voltando, né, para essa construção, a gente tá aqui também para falar como a gente acaba entendendo isso, sim, como a gente leva essas mensagens e tudo que a gente tira do anime pro mundo real. Acho que esse é um dos papéis que a gente vai tentar fazer nessa série, e hoje, né, está servindo justamente com o Pecco, que foi, cara, um personagem, assim, que eu posso falar pra vocês que eu me vi muito nele ali em determinados momentos da minha vida, sabe, eu me vi demais ali quando eu era mais novo, eu tinha todo esse entusiasmo, eu tinha essa energia, e eu sempre me garantia em tudo aquilo que eu fazia, não por, sei lá, por qualquer outro motivo, mas por alguma razão, eu confiava bastante em mim, nas habilidades que eu tinha, a ponto de achar que eu podia fazer qualquer coisa, que eu tinha o direito de ser ali um dos melhores em tudo que eu fosse fazer. Sabe, eu acreditava nesse direito, eu não tinha algo para me basear, depois não era só no esforço, sabe, eu sempre me esforcei até, mas eu sempre me deixei levar por aquelas coisas que por alguma razão eu era bom, e isso construía um caminho. Então, grande parte da minha vida eu me vi nele, me vi no Pecco, me vi nesse personagem e passei por muita coisa, assim, inclusive até no próprio tênis de mesa, né, no próprio ping-pong, que é uma história que eu já cheguei até a contar aqui no podcast, né, Shura? Mas sim, eu já treinei, assim, ping-pong na escola, assim, numa fase bem lá atrás, sabe, nada, uma fase competitiva, nem nada do tipo, mas era, assim, uma fase bem interessante ali, eu ainda era criança e tudo, mas foi uma coisa que me marcou. E ali eu era o melhor, digamos assim, jogando. Eu era o que mais estava avançado ali, eu estava sempre aprendendo, treinando até separado ali com a professora, porque, de novo, não era só esforço, mas sim como eu conseguia aplicar tudo aquilo, e aquilo vai gerando na gente uma confiança muito grande pra gente seguir, pra gente continuar aprendendo e tudo. Só que aí, assim como o Pecco, né, eu tive uma derrota nessa história que acabou comigo, ele acabou com o meu ego, acabou com tudo que eu tinha na mente, e aquilo me quebrou, cara,
Foi num torneiozinho que teve, eu tava ali todo feliz, tudo, porque, de novo, eu era o mais avançado. Só que nesse torneio eu acabei perdendo ali uma das partidas, sabe, uma das primeiras partidas, tipo, acho que a segunda. E assim, eu perdi, mas eu perdi de uma maneira que me doeu muito, porque além de tudo, né, eu ainda tinha, era os alunos mesmo que estavam fazendo a arbitragem, e aí você sabe que isso pode resultar, né? É. Porque justamente o cara que tava arbitrando a minha era o cara que eu tinha ganho na primeira rodada. Aí o cara não tava muito feliz, entendeu? Aí pesou apito pra cima de você. Ah, sim, que ainda mais era uma maneira precária, sabe? Nem redinha a gente tinha, então tinha aquela coisa, ó, passou muito baixo a bolinha, não valeu, entendeu? Uhum. E com isso você já sabe. E aí com uma criança ainda com ego daquele jeito, o tombo vai ser sempre maior. E eu nem justifico, sabe? Não foi só por isso que eu perdi, sabe? Eu, de fato, ali não tinha condições. Eu realmente não conseguiria ganhar, talvez nem... eu não tava, sabe, não era um dia bom, não era um momento bom, e talvez nem se fosse eu conseguiria, mas é como aquilo pode dar um baque. E eu uso muito esse do tênis de mesa, mas eu também posso falar pra tudo na minha vida, porque jogando bola também era assim, sabe? Eu fui um cara que evolui muito, assim, jogar assim, tanto na escola quanto nas quadras, eu sempre era muito bom, sabe? Eu sempre conseguia fazer as coisas, sempre saía elogiado dos lugares e tudo mais. E eu não tinha medo, sabe? Eu ia pra cima, eu não ligava se alguém era melhor que eu, se alguém falava muito mais, eu não tinha medo, sabe? Eu não tinha medo da derrota, eu não tinha medo de alguém ser melhor que... Não, eu sempre dava o máximo, sempre fazia tudo, sempre ia pra cima, não abaixava a cabeça pra ninguém. E isso foi acarretando em diversas situações, foi acarretando em certos conflitos, mas eu conseguia lidar e levar aquilo tudo, eu conseguia bancar aquela coisa que eu era, sabe? Bancar aquele ego que ali existia, que era justificado pelo entusiasmo e talvez até por alguma pontada de talento, seja lá o que isso for. E eu falei de esportes, mas era pra vida como um todo, sabe? Na minha vida, fazendo as minhas coisas, eu sempre acreditava que eu poderia ser o melhor, sempre acreditava que eu podia ser ali um cara acima da média, sabe? Na escola ali com as notas, eu tirava sempre notas boas, mas de um jeito muito diferente, sabe? Eu faltava mais do que qualquer coisa, sabe? Faltava muito mesmo, a ponto de sempre passar na risca de não repetir pela porcentagem e tudo mais. Mas mesmo assim eu conseguia tirar notas boas, eu conseguia ser um dos melhores da sala. E na minha vida, assim, até fazendo, sabe? Qualquer coisa que eu fazia, eu entrava com essa mentalidade. Só que no decorrer da história, muita coisa foi mudando, assim. Com isso eu fui levando muitos tombos, muitos traumas vieram. A minha percepção foi mudando sobre muita coisa. O próprio meio que nós vivemos, assim, eu não digo no micro, e sim no macro, sabe? O meio que nós vivemos como no mundo. E parece que uma força, assim, outra coisa invisível, mas uma força que tem uma opressão enorme. E em meio a tudo isso, quando eu conseguia ali ter um entusiasmo, conseguia ter uma alegria, e ainda conseguia sustentar talvez um ego que não fosse um dos melhores, mas ainda assim sustentava alguma coisa e me fazia sempre buscar algo mais, parece que veio algo e algo que inevitavelmente queria me colocar no meu devido lugar. Sabe, é uma sensação que acho que todos nós já sentimos algumas vezes na nossa vida, e vai de cada um, o jeito que lidou com isso, sabe, o jeito que se portou perante isso, como vocês resolveram, mas eu tenho certeza que todo mundo teve alguma experiência ou várias experiências nesse sentido, de que uma força maior, de que algo invisível nos colocou no nosso lugar e não deixou a gente sair de lá. E esse é um lugar que talvez eu habito agora, mas a minha percepção de mundo mudou muito, mas eu conseguia me ver muito no Peco, eu conseguia ver tantas qualidades quanto os defeitos, e eu posso dizer com toda tranquilidade que aquilo era algo extremamente interessante, sabe? Era algo que, apesar de tudo, se bem trabalhado, aquilo poderia virar algo incrível, mas por ironia do destino, por forças do acaso, não foi, aquilo não se desenvolveu, aquilo parou. E bem, e você, Shura, você já se viu no Peco alguma vez? Cara, então, eu consigo me ver nos dois personagens, sabe? Mas assim, eu vou falar um pouquinho aqui da parte do Pego agora, porque Sim, a gente ainda não entrou no Smile.
Mas, cara, então, no começo, assim, onde eu me lembro por gente, assim, quando eu era mais novo, eu comecei a fazer ali mais ou menos o 6º ano do ensino fundamental. Antes disso, na época da pré-escola e do primeiro até o 5º ano do fundamental, como é muito criança, a gente não tem essas questões que vêm chegando conforme a gente vai crescendo, tipo, Uhum. inimizade, briga, Sim, sim. esse tipo de coisa, sabe? Então a gente era muito. Não existia esse tipo de contenda, era todo mundo muito amigo. E aí Uhum. chega o 6º ano e começa, né, a gente começa a se enxergar um pouco mais velho, um pouco mais maduro, um pouco mais, né, dono ali de alguns assuntos mais adultos, assim. Uhum. E começou essas questões ali de bullying e de inimizade e tudo mais. E quando eu cheguei no 6º ano, desde pequeno, eu sempre gostei muito de desenhar, cara. Eu sempre gostei muito de desenhar e eu era conhecido por desenhar. Eu acho que eu era um dos poucos, assim, eu vim do interior, uma cidade bem pequena, eu era um dos pouquíssimos ali que desenhava, sabe? E eu era muito confiante em relação a isso, sabe? Porque como eu não conhecia ninguém que sabia desenhar de verdade, eu achava que eu era o melhor ali, né? O rei da cocada, né? O rei da Uhum. criançada ali. E só que eu comecei a perceber que isso não era o suficiente nem pra mim e nem pra ninguém, sabe? Porque Uhum. infelizmente, né, eu não vou dizer que todo mundo é mal, mas eu vou dizer que todo mundo tem um potencial para fazer o mal. Sim, E nessa com época o pessoal era certeza. muito cruel, do 6º ano até o 9º. Eu sofri demais na mão de alheios, assim, Uhum. e nenhuma das minhas qualidades que eu me orgulhava muito, que era de desenhar, eu tinha facilidade com inglês e eu me achava inteligente, nada disso me serviu de nada, sabe? No final eu era só ali mais uma piada que ia servir ali para o pessoal engrandecer o seu ego em relação aos outros, né? Né? Então, e também quando eu fui crescendo um pouco mais, no do 8º, pro 9º, eu comecei a ter mais essa internet, eu comecei a perceber que os meus desenhos em relação aos desenhos de pessoas que também desenhavam, que não eram tão avançados assim em desenho, os meus desenhos eram praticamente nada, sabe? Eu me orgulhava tanto de fazer o menos que o básico, e quando eu percebi que eu desenhei a vida inteira para chegar num nível que nem possa chamar de intermediário, realmente ali foi uma coisa que rompeu ali o meu ego, cara. Entendi. Eu acho que vai muito daquela coisa, né? Do universo ali, de novo, botando a gente num lugar, não é mesmo? É. É uma coisa que é imponderado, assim, não tem como a gente medir. E eu, sabe, eu realmente me vejo bastante nessa sua história que você contou. Essa fase da escola pra mim foi muito difícil também, porque eu ali também aguentava muita coisa, sabe? Tinha muitas relações ali, as relações foram se tornando cada vez mais complicadas, tudo foi ficando mais... Aquela inocência que acho que tá atrelado muito a isso, né, sabe? Essa energia, que nem você falou, tipo, em determinados momentos a gente não pensa muito nessa coisa de inimizade, não pensa muito no que pode acarretar as coisas que nós estamos fazendo, porque a gente só consegue ver as nossas intenções. E no Uhum. mundo ideal isso bastaria, não é mesmo? Sabe, no mundo É. ideal, boas intenções ali, e não só isso, mas bons gestos, e a gente pensando na gente, não deveria ferir ninguém, não deveria atiçar ali coisas ruins em pessoas, mas infelizmente não é assim. Infelizmente as pessoas têm esse poder de nos quebrar, as pessoas têm, voluntário, involuntariamente, talvez até nas suas boas intenções, isso vai gerar uns conflitos que muita gente vai sair machucada. E eu Uhum. sinto que eu machuquei demais, sabe? Eu fui muito machucado nesse sentido, pelos outros, por mim mesmo, pelo acaso, sabe? E isso foi quebrando mesmo esse ego. E muitas vezes as pessoas confundem, digamos que esse senso de individualismo maior como algo extremamente negativo, como um egoísmo, digamos assim, exacerbado, quando na verdade eu acho que isso é fruto mesmo de uma inocência, sabe? Da inocência que nós estamos fazendo o nosso melhor. E se nós estamos fazendo o nosso melhor, isso está dando resultado, nós devemos sim apreciar isso, sabe? A gente deve sim prestar as contas para isso e nos sentir confortáveis, mas parece que cada vez mais é difícil a gente
ter racionalmente algum senso ali de segurança, a gente se sentir seguro parece que ofende outras pessoas, parece que parece que o universo a todo custo tá querendo tirar a nossa segurança, a gente parece que precisa se sentir inseguro para seguir em frente, e aí que cai muito por terra, né, essa coisa do Peco, e se a gente pode até continuar seguindo isso, que é, Júlio, você pode falar, você poderia falar pra gente aí como foi aquele, digamos que o breakdown que teve o Peco ali, que teve o personagem, quando ele tem ali uma derrota, né, tipo, ele passa todo um período ali afastado do tênis de mesa, então você poderia contar pra gente essa parte? Pra já, meu nobre. Então, o Peco, como ele sempre foi muito confiante de si, muito confiante em suas habilidades, ele menosprezava os oponentes dele, ele perdeu em uma partida que ele não imaginaria que ele ia perder. E na vida dele isso fez com que ele percebesse o quanto que ele é insuficiente para si e para os seus oponentes, sabe? O ego dele não sustenta a habilidade dele em si. E aí ele se isola, ele para de praticar ping-pong, ele começa a fumar, ele começa a consumir muito açúcar, né? Eu acho que o anime ele quis retratar ali, né, essas válvulas de escape ali de muitas formas, né? Por exemplo, uma criança, né? Trouxe o doce e também trouxe o cigarro, né? Que é uma coisa extrema demais para uma criança, mas trouxe ali o doce também para mostrar que acima de tudo ele ainda é um moleque. E ele para de praticar o ping-pong e se isola. Então, e acho que é isso que o anime mostra também, né? De que a gente não deve se pegar tanto ao invisível, a gente tem que fazer valer, sabe? A gente tem que fazer valer qualquer talento que nós tenhamos, qualquer coisa que a gente sabe que nós somos bons, a gente tem que fazer valer isso de alguma forma, seja compensando com um esforço, seja compensando com uma aptidão, seja pensando fora da caixa, mas cada um é cada um e cada um tem alguma individualidade, se sobressai, e nós podemos focar nisso, mas nós temos basicamente que nós temos assim impostos pra gente quase como se fosse um direito da gente fazer aquilo que nós temos alguma aptidão, sabe? Pra gente não, porque é muito fácil a gente encontrar alguma barreira e tudo aquilo ir por água abaixo, né? Tudo aquilo, a gente perder a confiança em tudo isso, e pra gente conquistar ela de novo demora, mas sempre vai ter uma pontinha que vai puxar a gente pra lá. E acho que é isso que o anime mostra também, porque o Peco ele dá a volta por cima, né? Apesar de tudo isso, apesar de cair, ele volta, ele começa a se esforçar, ele treina, ele sente, digamos que ali o peso de um treinamento, né? Ele literalmente, né? Ele chega ali a ter quase ter problemas com lesões, né? Com receio ali de algo assim, mas ainda assim ele compensa todo o talento, digamos, que ele tem com algo concreto, que foi o trabalho duro ali, sabe, alinhado com aquilo. Tanto é que tem, sabe, vários diálogos muito interessantes falando nisso, né? Tipo, o Ping Pong é uma obra assim, muito corajosa, que toca em pontos que ninguém quer tocar, como justamente falando, né? Que força de vontade e esforço não vai levar você a lugares assim, sozinhos, assim. Ele não vai levar a lugares altos somente com força de vontade. Tem que ter algo a mais, sabe? Tem que ter alguma coisa, tem que ter algo que talvez seja até o próprio invisível, né, Shura? O próprio algo que a gente não controla, mas enfim. E cara, é sensacional como ele aborda, né, como ele constrói todo esse personagem, mas assim, seria muito fácil para Ping Pong se eles construíssem só um protagonista assim, desse tipo, né, desse calibre, mas ele vai lá e dobra a aposta. Ele consegue fazer um personagem totalmente diferente, um personagem que é o inverso disso tudo que nós descrevemos, e que vai andar junto com ele, vai ser amigo, e que vai estar ali mostrando uma outra visão de mundo. E esse personagem é o Smile, e eu gostaria que o Shura aí falasse um pouco sobre ele. O Smile, né, ou então o nome dele? Tsukimoto, se eu não me engano. O Smile, ele é um oposto do Peco. Há, inclusive, uma curiosidade aqui, né? No mangá de Ping Pong e no anime também, eles usam muito o símbolo da lua e do sol. Sim. Né? Não, da lua e da estrela, no caso. Isso. Então, é para mostrar o quão diferente um é do outro. O Smile já é um rapaz muito mais reservado, um rapaz inexpressivo, é um rapaz que muitos até cogitam a hipótese de ser neurodivergente. Uhum. E ele
é um rapaz que, se o Pecco transpira, né, ele explode de emoção, o Smile ao contrário, né, ele explode de indiferença. E só que em relação ao esporte, como o Pecco ele usa, né, a pegada caneta, o Smile ele usa a pegada, né, que é a padrão, que muita gente chama de picolé, né, que você segura pelo cabo da raquete, porque é uma pegada mais defensiva. E em questão do esporte também, o Pecco, como ele é 90% talento e 10% esforço, o Smile já é o contrário. Ele tem uma rotina rígida de treino, ele sempre treinou, e para ele o ping-pong é muito mais treino do que diversão, é muito mais um esporte do que entretenimento. De fato, de fato. E aqui, novamente, né, o Smiley, com essa visão de mundo diferente, ele também foi um personagem que eu me vi muito, sabe? Eu me vi muito nele também, né? Que como o Shura falou, né? O Shura já apresentou esse ponto, que ele conseguiu se enxergar nos dois. Eu também compartilho dessa mesma visão. Eu consegui me enxergar em diferentes momentos da minha vida, nesses dois. E o Smiley, ele é aquele cara realmente que ele guarda as suas emoções, né? Ele guarda, ele não quer lidar realmente com isso, ele não quer lidar com as emoções alheias também, sabe? Ele acha que podem ser coisas ali até nocivas, coisas que vão ser perda de tempo, e ele só importa mesmo com aquilo que é concreto. E é o foco dele aquilo, só que ele também tem suas peculiaridades, sabe? E uma coisa dele que mais me chama atenção é que é uma barreira ali que ele tem, que é colocada ali, que é construída, que é justamente uma parte que ele chega e fala, né? E tem esse pensamento de que pra ele é uma coisa que é uma conta que não fecha, tipo, pra ele ganhar os outros têm que perder, sabe? Pra ele, entre ele ter uma satisfação e outra pessoa ter uma satisfação maior naquilo que eles estão fazendo, ele prefere dar essa satisfação para outra pessoa, para não ser ele que vai passar por cima dela, sabe? É uma coisa até que é diferente, sabe? É difícil a gente ver algo assim, sabe? Não é algo convencional. Tipo, em várias ali, ele, tipo, essa coisa dele, digamos que perder de propósito pro Pecco, dele muitas vezes ali ter a possibilidade de ganhar algum embate e acaba perdendo, porque ele não quer de alguma forma que aquilo que ele faz impacte negativamente a visão de outra pessoa sobre ele, ou sei lá, as circunstâncias que levaram aquilo, né? Porque tem vários mesmo. E ele realmente, a gente vê que ele não gosta de machucar os outros nesse sentido das emoções. Ele não considera, por muitas vezes, as emoções dos outros, mas você vê que como ele se importa tanto que coloca dos outros acima da própria dele. E tem muito aquilo de uma dinâmica que é sempre mostrar, por exemplo, ele em momentos tensos, ele preso no armário. Não é mesmo, Shura? Ele tá ali no cantinho dele, ele tá preso no armário dele, querendo ver o herói, né? Ele sempre clamando pelo herói, mas tá sempre ali preso no negócio. É como se ele não tivesse o direito de ter essa felicidade, e ainda mais acima dos outros, às custas dos outros. Ele é total o contrário do Pecco. E cara, isso é o que eu mais me vejo nele. Assim, depois desse período que eu tive como Pecco, eu tive ali uma desconstrução do meu ego, assim. Em alguns momentos eu parei, pensei ali quando chega a adolescência e tudo mais, hormônios à flor da pele, eu dei uma parada, falei, não, desse jeito eu não consigo, vai ser autodestrutivo, eu não sei, talvez eu não tenha esse direito. E aí eu lembro que eu reconstruí meu ego, assim, desconstruí mesmo, de cabo a rabo. Eu fiquei um tempo ali pensando muito e refletindo, e o que virou esse tempo foi justamente uma personalidade bem parecida com essa do Smiley. Isso em todos os âmbitos da minha vida, né? Como a gente tá usando muito o esporte para fazer esse bate-bola, eu posso falar também no futebol, porque se antes ia no futebol, no futsal, eu jogava sem medo, sabe? Sem medo, jogava pelo puro entretenimento meu, pela pura minha felicidade, confiando ali no talento e tudo mais. Agora eu comecei a me ver ali várias vezes jogando, mas com medo, sabe? Eu não queria, sei lá, dar um drible em alguém, assim, muito humilhante, digamos assim. Eu não queria ali, talvez dar uma energia a mais que os outros, assim, e com medo, assim, de acabar magoando os outros de alguma forma. Eu não queria usar o corpo para me proteger, além da conta, e acabar machucando alguém. E às vezes até ganhar alguma coisa. Eu sempre comecei a colocar o pé no freio, sabe? Eu comecei a dar menos daquilo que eu podia. Eu comecei a realmente
andar de passo leve ali nas coisas, sabe? Jogando sempre ali, digamos, tentando usar a mesma energia que todo mundo, tentando não dar tanto gás quanto os outros não estão dando também. Tentando sempre ali fazer o máximo para não passar tanto, tão percebido assim, sabe? Tentando assim, era algo que eu sorria muito fazendo, só que agora eu não tinha mais esse sorriso, porque esse sorriso dava lugar à preocupação de tentar se encaixar ali naquele ambiente, de fazer ali o mínimo ali, de ter assim o esforço, sabe? De fazer talvez as coisas que as pessoas não gostam, tipo voltar pra marcar, não sei o que tem, mas tentando fazer tudo pelos outros, mas nada por mim. E eu uso o esporte porque o esporte também é vida. E pra mim eu levo muito isso pra vida. Eu passei a ter essa barreira de colocar sempre as outras pessoas acima de mim, de colocar as outras pessoas com mais direitos do que eu e negar o meu direito de ser feliz, sabe? Negar a minha felicidade de ser alguém bem mais pragmático ali, focando no concreto. E eu deixei escapar, digamos que assim, a minha felicidade, sabe? Eu deixei escapar aquele sorriso e eu parei de fazer as coisas pelo puro entusiasmo, eu parei de fazer as coisas confiando nas minhas habilidades e passei a fazê-las com um certo receio, com um certo medo. E passei a levar muito a opinião dos outros, do que os outros vão pensar. Eu não quero subir em cima de ninguém, eu não quero ser melhor do que ninguém, nem me achar ou provar isso, não. Só que aí eu também passei, sabe, o lado ruim é justamente isso, de viver à mercê dos outros, de viver à mercê ali, de ficar sempre no meio termo, sabe, de nunca pisar muito fora da faixa, de nunca... E com isso o meu entusiasmo foi se esvaindo, sabe, foi ficando cada vez menor, até que tudo foi se tornando extremamente pragmático. Eu não consigo ter uma relação, digamos que, acima disso, sabe, às vezes parece que por mais que eu me expresse, por mais que eu me abra com alguém, eu ainda continuo com um cinismo absurdo de que nada daquilo foi realmente uma ligação emocional e tudo foi apenas uma convenção. E se eu falei aquelas coisas, talvez eu não consegui, por mais que eu tenha falado mecanicamente, eu não consegui criar um laço de sentimentos mesmo. E tudo aquilo foram apenas palavras ao vento. Sabe, não é divertido competir às custas de incomodar os outros. Essa é uma mensagem ali, essa é uma problemática que está presente na minha vida. E é algo que eu sinto que já por muito tempo foi assim. E eu procurei descobrir por que as coisas estavam assim. E ainda é assim na minha vida, sabe? É um grande problema que eu tenho. E eu tô tentando resolver. Mas fala aí, Shura, como você se vê no Smile? Então, filho, mas é mais ou menos parecido com a sua visão, né? Sobre a sua vida com a do Smile, cara. Mas a minha relação com o personagem, ela vem pelo que eu falei antes sobre o Peco, sabe? Uhum. Quando eu comecei a perceber, né, que eu não era suficiente como eu achava que eu era, e que eu me engrandecia demais, sendo que eu não era nem mediano. E também pelo bullying, né? O jeito que as pessoas me tratavam, sempre tentavam me colocar para baixo, e você vai se afundando cada vez mais. Chegou um ponto em que eu não tinha mais confiança de fazer a menor coisa possível. Tudo que eu fazia, tudo que eu produzia ali, tudo que tangia a minha pessoa, eu achava que não era bom o suficiente, ou até achava que era, sei lá, digno de represália, né, ofensivo. Cara, e eu me fechei, cara. Sim, olha, só interrompendo rapidinho, eu me vejo 100% nisso, cara. A minha história é igualzinha à sua. Ah, pois é, mano, tudo que você já falou nos podcasts, a gente já conversou já, a gente parece ter um passado muito parecido, cara. Porque, tipo, é aquele negócio, né, velho, a gente nunca pode menosprezar, né, a maldade das pessoas que estão ao nosso redor, né, cara. Todo mundo é potencialmente muito, muito maldoso. E você falou de futebol aí, cara, me lembrou também muito quando eu fazia futebol nessa minha cidade antiga. Eu comecei a jogar futebol, eu tava no 4º ano, e eu adorava jogar futebol, cara. Eu era atacante, todo mundo era criança, todo mundo jogava muito mal, mas me divertia muito, cara. A bola caía ali no meio da quadra e juntava todo o time em cima da bola, parecia um monte de formiga em cima de um churros. Mas era muito divertido, eu sempre jogava no ataque. Eu adorava pegar a bola, adorava driblar, adorava fazer gol.
e ter ali aquele momento ali de êxtase, né? De, nossa, eu fiz alguma coisa pelo time. Só que chegou um certo momento, né, como a cidade era muito pequena, então as mesmas pessoas da minha sala eram as mesmas pessoas que jogavam futebol, o pessoal começou a não me permitir participar. Eu nunca era escolhido, e isso não é nem por habilidade, porque naquela época eu era bom. Então, isso era uma questão muito mais de exclusão, era muito mais excludente mesmo, era muito mais para magoar. E eu não pude mais jogar, né, na posição que eu jogava. Eu nunca era escolhido, o treinador não podia fazer nada. E eu tive que mudar de posição, eu tive que jogar no gol. Por um lado foi muito bom, me identifiquei muito na posição, adoro jogar no gol. Só que, poxa, era a única maneira que eu tinha para poder jogar, cara. E então, tipo, essas coisas vão acontecendo, né? E você vai jogar na posição que você não gosta, porque é o que sobra. É como se você estivesse no time e você não é bem-vindo ali, você só tá lá porque não tem ninguém para fazer o que você vai fazer. Não é como se você fosse bem-vindo ali. E então chegou um certo ponto assim que eu comecei a parar de fazer as coisas para mim e por mim, e como as pessoas não permitiam que eu fizesse por elas, algo para ajudar porque elas me davam nesse espaço, eu comecei a simplesmente não fazer nada. Eu era totalmente fechado, eu não me conhecia, ninguém me conhecia, e eu fui me fechando muito assim como o Peco não, o Ismael. E isso são coisas assim que eu colho até hoje. Eu tenho muita dificuldade em me entender e de me abrir para as pessoas e de ser claro com as pessoas sobre o que eu sou e o que eu penso. Então, essas coisas que acontecem com a gente nessa época assim são coisas que vão fazer com que a gente colha frutos para sempre na nossa vida, sabe? Mas a gente tem que, assim como o figurante falou, a gente tem que tentar melhorar, né? Passar por cima. Exatamente. Eu acho que sempre vai cair nessa história do autoconhecimento, né? Que nunca é demais a gente aprender sobre nós mesmos e é uma coisa constante, porque a gente muda toda hora. Então, por mais que a gente vai aprendendo, a gente tem que sempre continuar nessa toada, porque a gente vai mudar. E cada vez que a gente muda, a gente tem que entender por quê, sabe? E assim, eu acredito que isso seja talvez até algo que a mensagem do próprio anime, não é mesmo? Porque Sim. à medida que os personagens ali vão evoluindo, a trama vai evoluindo, eles também vão se conhecendo, sabe? E eles conhecem muitas vezes ali pelo fracasso mesmo, por alguma derrota, por alguma insatisfação, é o que causa para eles uma chama que acende, para eles se encontrarem ali e só depois deles começarem a se descobrir, assim, deles começarem a entender por que eles estão fazendo cada coisa, é que eles vão encontrando caminhos para quebrarem essa muralha que estavam ali inicialmente nessa primeira visão de mundo deles, assim, como eles são nos apresentados, assim, eles têm esses problemas e conforme vai passando o anime, eles vão, de certa forma, resolvendo, eles vão lidando de maneira diferente e é um espetáculo, né? Chovendo molhado falar de Ping Pong The Animation, chovendo molhado falar do mangá também. Chovendo molhado falar do Matsumoto Taiyo também. Também, é incrível. Cara, renomadíssimo, incrível, nunca erra. Sim, e cara, e é isso que você falou mesmo, eu concordo 100%, assim, e eu me vejo 100% em tudo isso que você disse, até em alguns mínimos detalhes, porque você falou que você acabou virando goleiro, talvez por motivos inversos até, eu também, assim, virei goleiro, no caso de futsal, e me destaquei muito, assim, jogando no gol, sabe, sendo o melhor aqui do bairro, digamos assim, tipo, de todo lugar que eu vou as pessoas elogiar e tudo mais, mas por que eu passei a jogar no gol? Assim, eu já era muito bem na linha e tudo, mas na linha eu tava tendo todo aquele medo, talvez, de machucar as pessoas de alguma forma, sabe, talvez não, até, assim, qual que é a palavra? Literalmente, né, isso, literalmente. Tipo, até de machucar literalmente, de dar uma chegada forte, que antes eu não tinha esse medo. Antes eu jogava por mim e dava o meu máximo, tudo certo. Mas depois eu comecei a fazer pelas outras pessoas. Então eu não queria ali magoar as outras pessoas de algum jeito, tipo, em dribles e tudo mais, tudo. Mas aí, tipo, eu percebi que no gol era uma posição onde eu poderia só depender de mim. E eu não iria impactar muito, sabe, nas outras pessoas, porque se eu defendesse um chute de uma outra pessoa, ela saberia que eu tenho esse fórum pra isso, né? Eu tô lá pra fazer isso. E aí eu comecei, cara, a jogar muito bem no gol. E no gol era o lugar onde eu tinha mais confiança, mesmo porque, você deve saber, ali a gente tá sozinho.
E, não é, e é a coisa mais individual, não tem muito coletivo, né? Não, o gol é você ali analisando o campo por outra perspectiva e aguardando pra segurar, né? É quase que se fosse uma... A gente tá tendo uma autopenitência ali, né? A gente tá pagando pelos nossos pecados, levando bolada toda hora. E é terapêutico se for ver jogar no gol, né? É algo espiritual. É muito bom, Mas essa a gente tá brincando, mas tem esse lado mesmo. E assim, por motivos distintos, também fui parar no gol e seguir essa filosofia de tentar interferir o menos possível do que eu podia das pessoas, porque às vezes a gente acaba perdendo aquela coisa de o direito de achar um lugar pra gente. Isso eu acho muito triste, sabe? Eu acho muito triste a gente não ter um chão pra pisar. A gente tá sempre pisando no chão dos outros. E é algo que a gente tem que de alguma forma contornar. E é assim também no anime, né? Tipo, o Peko e o Smiley, e você vê que os dois são amigos, cara. Isso que pra mim é... Tipo, os dois, nas duas peculiaridades deles, os dois ainda se entendem, digamos assim. E os tem... maiores opostos, né? E tem um relacionamento, tipo, os dois, eles praticamente não conseguem ter ali uma amizade, alguma coisa com mais ninguém ali da faixa etária deles, né? São só os dois mesmo, e você fala, como que pode? Eles são basicamente ali quase que irmão, né, cara? Você até se confunde se for assistir, você acaba achando, assim... Por algum momento, né? Aí você percebe, não era, sabe? Então é uma visão assim mesmo, cara. E é muito interessante, né? De novo, como ele apresenta essas visões de mundo e como eles se desenvolvem, eles perdem, eles aprendem, eles seguem em frente, né? Do começo ao fim. E é assim com as nossas vidas, né? A gente vai ter as nossas escolhas, vai ter o imponderável, né? Vai ter muita coisa ali apontando o dedo pra gente, sem a gente poder apontar de volta. E no fim, sendo mais Peko ou sendo mais Smiley, todo mundo vai ter suas cacetadas pra chamar de surra. Todo mundo vai ter que bater em a bolinha que tá vindo, né, cara? Exatamente, né? A vida é um ping-pong, Shura. A vida é um ping-pong. Tudo é um ping-pong, cara. Uma conversa é um ping-pong, a vida é um ping-pong. Depende só de como a gente vai rebater, né? Sim. Mas nessa dinâmica eu acho que a gente é a bolinha, né? Porque a gente só leva paulada. Que isso? Não. Calma. Mas cara, a gente só se ferra, cara. A gente só tá de um lado pro outro sem saber o que a gente tá fazendo. É isso a vida, né? A gente tá do lado pro ping-pong. A gente tá... E a gente precisa tentar ter a ciência do que tá acontecendo, né? Mas a bolinha uma hora muda de lado, né, cara? E a bolinha pode, né, sair da mão do... Eu me perdi na minha própria analogia, cara. Caramba, hein? Viu só? Isso aí foi como se a bolinha tivesse indo pra fazer um ponto, mas acabou indo pra fora, no caso. mas assim, toda bola que bate na mesa, um dia pode ser a raquete que bate na bola. Olha só, belas palavras, hein? Belas palavras. Mas acho que é isso, né mesmo, Shura? Acho que a gente conseguiu falar bem, né, desses personagens, como a gente se vê neles e como ali algo tão simples assim, a apresentação de dois personagens pode acarretar em tantas discussões assim. Eu acho que foi um tempo muito bom, um tempo de reflexão e essa proposta é que a gente tem que sempre continuar tentando, né, aprender sobre a gente, aprender sobre os outros, mas no fim das contas a gente tem que se levantar e conseguir minimamente recuperar o nosso direito, né, e seguir a vida como a gente achar que deve. Acho que essa é a mensagem principal. E você, Shura, o que você tem a falar agora para encerrar aqui a nossa prosa? Então, para encerrar a prosa, acho que é meio previsível que eu vou, né, falar pro pessoal assistir ou ler o mangá. Mas saindo da obviedade agora, eu queria pontuar o quanto o ping-pong ele é muito caloroso e emocional por justamente mostrar como dois lados muito opostos mesmo, possuem as mesmas questões, né, problemáticas e pessoais e introspectivas, e como ambos, né, por mais que possuem formas diferentes de lidar com essas adversidades, ambos passam por isso, né, ao seu modo, muito, né, semelhante um com o outro,
e que no final, mesmo que entre trancos e barrancos, né, a gente sempre tem que se conhecer mais para que a gente consiga superar aquilo que aflige a gente. Eu acho muito bonito essa mensagem de autoconhecimento e autoaceitação que o ping-pong traz. Acho que é a coisa que mais me agrada no mangá. De fato, cara, é perfeito mesmo. E foi isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, sabe? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram muito, ou se vocês odiaram, comentem aí pra gente ter um feedback e poder melhorar no futuro, né? Então, esse aqui é um novo quadro. Vou tentar tá sempre rodando ele aí, pelo menos uma vez por mês, não é mesmo? E é isso, meus amigos. Até a próxima. Até!